pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daphne Pierin e o meu canal fala sobre curiosidades na Itália, receitinhas italianas, informações aqui da Itália, pois eu moro aqui há quase 10 anos e divido com vocês as minhas experiências. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um matrimônio aqui na Itália, tá? São muitas pessoas que me mandam e-mail há muitos meses. Uma dessas pessoas foi a Thaís Michele. Um beijo, Thaís, e obrigada pela sugestão. Me inspirei naquele nosso bate-papo. Através dele eu tive outros também e-mails e mensagens, inclusive de homens perguntando como que é o casamento aqui na Itália. Então hoje eu resolvi estar falando sobre o casamento na Itália entre brasileiro e italiano, tá? Se o assunto interessa, continue comigo. Eu não vou estar falando de cada documento necessário. Para isso eu vou deixar o link do Consulado Brasileiro de Milão, que é aquele que eu costumo ir, aqui da minha região. Vou deixar no box de informações para vocês estarem abrindo e vão ler todas as informações de documentos, o que é necessário, prazo de validade, etc, tá? A única observação de documento que eu quero falar é sobre um documento muito importante chamado Nulla Osta. É um documento que diz praticamente que você não tem nenhum impedimento para estar se casando. Esse documento eu pedi lá no Brasil para minha mãe e meu irmão serem testemunhas, eles mandaram para mim e eu com esse documento fui na comune de residência do meu futuro, então na época marido italiano, e apresentei. Dali eu fui para o consulado com esse documento, tá? É muito importante que vocês saibam que esse documento tem 6 meses de validade. Passado isso, ele não vai valer, você vai ter que pedir novamente. Então, fiquem atentos sempre a prazo de validade dos documentos. Senão a gente faz 2 viagens, 3, até tá com tudo certinho, né? Outra coisa que perguntam sempre é se o casamento na Itália vai ser válido também no Brasil. Não. Se você não fizer o ato de transcrição de matrimônio, que é um outro documento que a gente faz lá no consulado, não vai valer no Brasil. Você vai ser um cidadão casado com um italiano aqui na Itália, mas no Brasil você vai continuar solteiro. Então, para isso, eu fui ao cartório da minha cidade no Brasil com o documento do meu casamento italiano, no civil, lá no cartório brasileiro, apresentei e então passou a valer. Tudo isso tem custo, tá, gente? E não é barato, mas faz parte, né? Você pode também estar levando ao consulado brasileiro da Itália, tá? Seja em Milão ou em Roma. Outra observação é que todos os documentos do seu cônjuge italiano devem ser traduzidos para português por um tradutor juramentado. Os meus eu fiz todos lá no consulado mesmo. Sobre o sobrenome do marido, né? A gente no Brasil quando casa já nem pensa, já sabe que vai pegar o sobrenome do marido. Aqui não. Você colocar assim, Daphne Pierin Inente. Esse in pode ser também com um hífen, Pierin hífen Nente. Mas não bem usado, tá? Ele vai estar lá no teu documento de casamento, mas ele não é muito praticado. No máximo uma carteira de identidade, eu não sei nem se passaporte eles colocam. É mesmo de cultura, tá? A lei aqui é assim e o italiano não se faz muita questão disso não, pelo visto. Já quando vocês se casam e têm filhos aqui na Itália, com o italiano principalmente, né? O sobrenome do filho. É uma questão que até poucos meses atrás era muito incerta, tanto que o sobrenome dos meus filhos é só Nente, não pegou Pierin, porque até então a lei não permitia que colocasse sobrenome da mãe e do marido, tá? E do pai. É um ou outro ou só o do pai. E agora, há poucos meses, foi aprovada essa lei que você pode estar colocando também o teu sobrenome. Eu não vou fazer a modificação do sobrenome deles, afinal o Matheus já está com 6 anos, a Ana Luísa, seria muita burocracia, paciência, vou deixar assim como tá, vai de opção. É uma informação muito recente também, então eu não quero me aprofundar para não passar informação errada. É algo que foi aprovado há poucos meses mesmo, tá? Eu vim aqui na internet me informar um pouco melhor, mas prefiro não me aprofundar. Quem sabe daqui a uns meses
quando já a coisa for mais assim natural, mais vivida, que eu conheça já pessoas que fizeram, né, que colocaram o sobrenome da mãe no filho, então aí eu venho a falar com vocês. Mas normalmente o teu filho aqui não pega assim, Matteo Pierinente, não, Matteo Nente. Outra coisa, se dois brasileiros se casam na Itália, em território italiano, eles não se tornam cidadãos italianos. Uma observação importante é que depois do casamento virá a sua casa, quando casamos estrangeiro com italiano, virá a sua casa a visita de um carabinieri. Ele vem para averiguar se realmente o seu casamento é verdadeiro ou é falso, né? Então ele vem e visita a tua casa, faz perguntas. Seria importante que o casal estivesse junto nesse momento, mas não é obrigatório. Já aconteceu de eu conhecer brasileiras que se encontravam sozinhas naquele momento, tá? Da visita. Nessa visita eu fiquei particularmente nervosa porque nós estávamos juntos, mas a nossa casa estava reformando, então não tinha assim porta-retrato, não tinha nada nosso, sabe? Tava tudo meio bagunçado. Fiquei insegura, mas rolou tudo bem, ele visitou os cômodos, eram em dois policiais. Visitaram, perguntaram como nós nos conhecemos, e se pretendíamos ter filhos, perguntas assim, um pouquinho íntima e descontraída. Dura uns 10 minutos para averiguar. Uma única visita, não recebi mais. Falando de mim, eu entrei na Itália como turista e a permissão, né, o visto de turista na Itália é de 3 meses. Depois disso, se eu não voltasse para o Brasil, eu ficaria aqui ilegal. E aconteceu de eu ficar ilegal por algumas semanas, até o meu casamento acontecer. Então eu procurei ficar dentro de casa, não sair, porque não é uma situação agradável, eu não recomendo a ninguém. Mas já foi tudo muito rápido pra gente, mas também fazer menos não dava tempo, enfim, deu tudo certo, mas não é a maneira correta, né? Então a gente tem 3 meses para casar aproveitando do visto de turista, a não ser que você tenha um visto de trabalho, ou de motivo familiar por algum parente, né? Mas se não, são esses 3 meses. Uma outra informação é que quando acaba esse prazo de 3 meses e você retorna ao Brasil, você tem que aguardar 6 meses para poder vir novamente passear na Itália, tá bom? Então, como visto de turista novamente. Tem quem faz também a carta convite por motivo de vir por casamento, mas aí eu não vou me aprofundar porque não é o meu caso, tá? Eu quando vim com uma carta de convite por um outro motivo e não precisei apresentar. Esse é um outro assunto que eu posso estar fazendo um vídeo, se for de interesse de vocês, é o que eles perguntam na alfândega, se eles param, o tipo de documento que eles perguntam, pedem, né, pra gente mostrar como a gente tem que estar preparada para isso, tá bom? Se vocês tiverem interesse, deixam um joinha aí para eu saber ou nos comentários. Vamos continuar. Depois que você casa, você pode aguardar 2 anos para... Antigamente era 6 meses, eu tive informação já que demorava 5 anos. Bom, me atualizei, são 2 anos para você esperar após o casamento para pedir a cidadania italiana. Então depois de 2 anos você pode pedir a cidadania, vai demorar mais ou menos 2 anos e meio para tê-la em mãos, mas já vai estar com o pedido. Enquanto isso, quando você casa, você pega um permesso di soggiorno, que é a permissão para permanecer na Itália por motivo familiar, né? Por motivo de família. Que foi e é o meu caso. Hoje, passado já 5 anos que eu estou aqui, são quase 10 anos, eu tenho a carta de soggiorno que, em teoria, eu não preciso mais validar. Teoria por quê? Porque mesmo ela sendo permanente, eu a cada 5 anos tenho que ir lá com fotos novas, mostrar que eu ainda estou aqui, etc. Outro assunto para outro vídeo, né? Senão a gente acaba saindo do assunto matrimônio. Se você tem filhos, esse tempo diminui pela metade. Então, de 2 anos passa a 1 ano e meio, a 1 ano. Se você estiver em outro país, casada com um italiano, sem filhos, 3 anos, com filhos, 1 ano e meio, tá bom? Sobre festa, como é comemorado, celebrado o casamento na Itália. Eu vou contar pra vocês como foi o meu caso, tá?
Nós decidimos casar no civil aqui na Itália, na Comune. Na Comune tem uma sala muito ampla, onde tinha espaço para quase 50 pessoas convidados. O nosso foram poucos convidados, só a parte do Lorenzo, né? Então foram poucos mesmo. Uma sala bonita, mas é muito civil, né, gente? Muito séria. O casamento no civil vem celebrado do síndaco da comunidade onde você mora, reside, e você pode escolher se vestir de noiva, esposo, todos elegantes, etc., ou fazer uma coisa mais simples. Nós fizemos assim, de manhã fizemos o civil, então eu estava de terninho, normal, Lorenzo também estava bem arrumado, mas normal, né? Nada de elegância. Dali nós viemos para casa, depois com os amigos e tudo, fomos para a casa da minha sogra no final da tarde, eu me vesti lá e tinha toda a preparação, e aí ela serviu um aperitivo para os meus amigos, né, os nossos amigos. Depois fui fazer fotos com o fotógrafo, que é um amigo nosso também, e o nosso casamento, a festa, onde então eu me vesti de noiva e tal, foi à noite num restaurante, um restaurante muito bonito, por sinal, e a entrada foi com música que eu escolhi, CD e rádio que nós levamos, uma coisa bem improvisada para a entrada assim, dos noivos. E quando você reserva o local, você fala que é para casamento, então eles têm todo o menu, eles dão a chance de você degustar também, como fazemos no Brasil. Você escolhe a torta, você escolhe como quer que seja decorada essa torta. Para nós foi tudo muito simples, foi família, a maior parte, somente do Lorenzo, a minha família não veio, não, foi tudo muito rápido, não dava tempo, eu não queria ficar aqui ilegal também, né? Então a gente fez a do civil logo que pudemos. E o casamento foi nesse restaurante, um restaurante salão, né? Porque era muito, muito bonito, espaçoso também, com os amigos mais chegados, então tinha mais ou menos umas 60 pessoas, 80, não lembro bem, gente. Mas foi uma coisa bem pequena, nada assim de luxo. Vou deixar fotos aí, preciso procurá-las para deixar para vocês verem. Notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. Meses depois, quando então nós fomos ao Brasil, eu casei na igreja no Brasil. Na verdade, eu casei em um buffet, onde o padre foi ao buffet para celebrar nosso casamento religioso. E lá sim, teve toda a entrada, tudo o que nós brasileiros aí conhecemos. Agora, falando de festa, como é celebrado aqui, é muito parecido, gente, se não igual ao que fazemos no Brasil. Talvez as cidades maiores
mais modernas, o pessoal exagera mais e faz coisas mais caprichadas. Nas cidades menores, são mais tranquilos, são mais íntimos, não tem tanto convidado, tanta preparação. Mas existe a preparação da bomboniere, do convite, do bolo, do menu, a degustação, como eu falei antes, as testemunhas, quem serão, tem a igreja, tem tudo igual. De folclore, eu não sei se tem alguma coisa que talvez eu não conheça. A única coisa que é a minha experiência é como se diz, o talho, né? O corte da gravata, como fazemos no Brasil. E eu vou deixar aí foto, um filminho de uma das tradições, então, italianas, que eu conheci através do Loreno, né? Porque eu não sabia disso, que é bem bacana para vocês verem. Eu acredito que vocês vão gostar. A gente praticamente coloca uma cinta liga e o homem ele tem que pegar essa cinta liga com os dentes e tirar da noiva na frente de todo mundo. Bom, vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? É bem divertido. Passou você por alguma experiência, né, um folclore, uma cultura, um rito, né, de casamento, me conta, porque eu conheço poucos mesmo. Eu conheço esse da gravata e não sei. Tem o nome, né, que a gente coloca embaixo do vestido de noiva também, nome das amigas que ainda são solteiras, mas acho que isso a gente também faz no Brasil. Então, eu não conheço assim tantos. Se você tiver alguma experiência, me conta que eu vou adorar saber. E é isso. Se vocês tiverem sugestão de outros vídeos informativos como esse, não se acanhe e deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu tô me agendando para poder responder a todas as curiosidades que vocês me mandaram nesses meses que foram passados. Espero que estejam gostando da programação desse mês. Tô procurando colocar vídeo todo dia aí no canal para vocês. Um beijo, a gente se vê amanhã e tenha uma ótima semana. Tchau! Più frai, coi penachini, quel cappello